Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o hedge, tá? Eu havia falado sobre o hedge parcial e o hedge total, mas eu não falei para vocês o porquê de usar o hedge, né? E quando você deve usar o hedge. Então, vamos lá. Quando se trata de mercado de Forex, o hedge ele vai ser para proteger o capital, como eu já falei. Agora, quando que você vai utilizar o hedge, né? Em qual porcentagem de margem você vai utilizar? Isso aí não existe uma regra, tá? Como eu sempre falo. Isso depende muito da sua gestão, depende muito do tipo de conta que você está colocando, se é uma conta gerenciamento, se é uma conta alavancagem, qual que é a margem que você pré-definiu, se você tem capacidade de aporte ou não. Então isso tudo depende de vários fatores. Mas assim, vamos falar que você tem uma conta aí, X, tá? Com, sei lá, 5 mil reais. E aí você vai fazer. Você chegou, sei lá, em 50% de drawdown na sua conta, você conseguiu. Aí você tem uma conta de 50% de drawdown, por exemplo, que, sei lá, já bateu 2.500 de drawdown. Aí você só tem mais de 2.500 de margem livre, você não tem capacidade de aporte nessa conta. Nesse caso, como você não tem capacidade de aporte, na minha concepção assim, para você não ser tão agressivo, talvez nos 50% de drawdown você já tenha que travar. Só que aí você vai ver se você vai travar só uma operação ou se você vai travar algumas. Porque dependendo, não dá para saber quantas operações você abriu, se você está usando médio, se você não está, qual que é o seu nível de margem, se você está operando 100 para 001, 200 para 001, 50 para 001. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas assim, só para a gente ter uma base aí, 50% já seria bom, às vezes 40% é bom. Tem pessoas que chegam em 80% e vai ativar o hedge com 80%, porque a ideia deles é pegar o máximo que dá da conta antes de vir a quebra. Você vai meio que quebrar a conta positivo. Entende? Então é assim que você vai trabalhando para você tentar usar o hedge. Agora, se você vai fazer hedge parcial ou total, já é uma outra questão também. Mas o hedge deve ser utilizado assim, tá? Então, bateu numa porcentagem. Primeiramente, você tem que se perguntar, você tem capacidade de aporte? Ah, eu tenho capacidade de aporte ou não? Se você não tem capacidade de aporte, você bateu um drawdown alto e você, às vezes, não conseguiu realizar um saque, ou você entrou num ciclo negativo e você tá já com a sua margem meio comprometida, porque pode acontecer, mesmo você fazendo tudo certinho, você pode às vezes ter azar de já entrar num ciclo ruim, e aí você teria que usar praticamente que obrigatoriamente o hedge para você não quebrar a sua conta, e aí você vai usar ela assim, tá? Então, 50% para cima seria o ideal. E aí, depois do que acontecer, depois que você tiver travado, aí você vai ver o que você vai fazer. Se você, como eu te falei, se você vai ter só uma operação, se você vai ter duas operações que estão no hedge, se você tem mais, se você está pagando o swap ou se você está recebendo o swap, tem que levar em consideração isso daí. Quanto do swap que você está pagando, quanto que isso representa na sua conta diariamente, para você mais ou menos calcular e quanto tempo que você teria que fechar esse hedge para ele não comprometer sua conta. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para você tentar conseguir lucrar ali, né? Mas assim, uma vez que você travou, pelo menos você já consegue dar uma respirada e aí você pensa com calma o que você vai fazer. Que é como se fosse um jogo de xadrez, né? Você vai tentar trabalhar as peças a seu favor para que você consiga lucrar ali de fato. Então, esse seria o jogo do Forex, tá? Então, travou ali o hedge, você se dá tempo, vê se você consegue abrir outras operações. Às vezes você abre operações com lotes menores para tentar ter mais diversificação dos ativos, para esses ativos te ajudarem a te dar um lucro, para as contas continuarem indo. Aí você tenta sair do hedge devagarinho, parcialmente, né? Enfim, você vai tentando trabalhar do jeito que dá, só que é complicado, tá? Realmente, pessoal, quando você entra no hedge é bem difícil sair, tá? Às vezes demora muito tempo para você sair, mas é possível, tá? A gente só tem que saber trabalhar ali e o mais importante é você colocar um capital ali para jogo que seja um capital que não represente toda a sua vida ali, para caso você, no pior dos casos, você consiga às vezes fazer um aporte ou você consegue deixar o tempo trabalhar a seu favor e você não precisa daquele dinheiro urgentemente na sua vida, então você consegue trabalhar o capital ali de maneira lenta e devagar até ele sair do hedge aos poucos, tá? Mas é basicamente isso, espero que tenha gostado. Depois eu vou mostrar na prática também como é que faz, tá? E a gente vai trabalhar juntos aí pra gente crescer a crescer o nosso conhecimento, né? E evoluir aí, tá? Valeu, obrigado.